Boa noite, igreja. Boa noite, AFAD. Tudo bom? Eu sou o Felipão, sou baterista aqui na igreja, tenho 28 anos, sou casado, tenho um filho de 3 anos e a gente vai conversar um pouco aqui sobre sacerdócio no lar. Amém? Primeiro eu vou começar com o Márcio. Boa noite, Marcião. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pastor Ângelo. Boa noite, povo da AFAD. Uma saudade gigante de vocês. Quero deixar um grande abraço para vocês e dizer que em breve estaremos juntos aí. Meu nome é Márcio, eu participo do Ministério de Finanças aqui da igreja, a gente ajuda em tudo que é possível. Sou casado com a Andréia me ajuda nesse ministério, nós estamos juntos aí na AFAD desde o começo, são 8 anos caminhando com a AFAD. Somos pai da Amanda, que trabalha aí com a mídia da igreja, e tenho mais 2 filhas, 2 netos, 2 genros e uma família maravilhosa aí. Amém? Fala, Brunão. Amém, boa noite a todos que estão aqui na mesa. Amém. Meu nome é Bruno, tenho 31 anos, sou casado com a Thaís e tenho uma filha, Alice, de 1 ano e 4 meses. E fazemos sim parte aqui no meio da nossa igreja, na parte do Ministério de Louvor da igreja. E espero que você venha aprender um pouco mais, porque querendo ou não, a gente vai falar umas coisas aqui, mas todos estamos aqui também para aprender com vocês. Pastor. Boa noite a todos, meus amigos aqui, você que está em casa. Meu nome é Ângelo, sou casado com a Giovana e sou pai do Estevão. O Estevão acabou de completar 1 ano e, como o Lipe disse, eu tenho o privilégio de fazer parte da equipe de pastores aqui da IAFAD e estou empolgado com esse papo aqui, tenho certeza que vai ser edificante para nós e para vocês que estão aí em casa. Amém, amém. Eu não citei, não falei, mas eu sou o marido da Daisy, que estava na GC quarta-feira passada. Melhor falar, senão, né? E sou o pai do Heitorzinho, né? E eu também estou aqui à frente da liderança de adoração da igreja. Amém? Bom, pessoal, é o seguinte, a gente, conforme a gente não combinou, a gente vai conversar e o Espírito Santo vai conduzir, amém? E uma das primeiras perguntas que eu queria colocar aqui na mesa para a gente conversar um pouco sobre a nossa rotina atual, né? Aqui temos alguns exemplos. Eu sou pai de um menino, Heitor. Ângelo, pai de um menino, Estevão. O Márcio, pai da Amanda, e o Bruno, pai da Alice. Então, assim, temos uma variedade aqui, né, tanto de idade quanto de paternidade em relação à família, a sacerdócio. E eu queria colocar na mesa aqui visões de como está sendo de cada um. Eu queria falar um pouco também sobre estresse, equilíbrio emocional e espiritual, como ter domínio próprio. A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? E como ser um homem conforme a palavra de Deus. Então, vou fazer uma pergunta e a gente vai debatendo aqui, conversando. Okay. Tá bom? Vamos ficar bem à vontade, tá? Lembrando que sacerdote significa sacrificador, aquele que exerce profissão honrosa e elevada. É um cargo que não é tão simples. As pessoas acham que a gente ter um cargo de sacerdote é algo fácil. Ser casado é algo fácil, né? Ter família é algo fácil. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é em relação a isso. O que mudou na rotina de vocês durante essa pandemia? Né? Como é que vocês estão enxergando? O que mudou em relação como marido, como pai? O que vocês podem passar, ajudar as pessoas que estão ouvindo aí, né? Edificando eles hoje? A minha experiência, acho que como de todo mundo, nós estamos aprendendo nesse tempo, né? Em relação a pai, eu e Bruno, né, somos recentemente pais novos, né, como diz, pais frescos, né? Quando começou tudo isso, vem aquela preocupação, né? Quando você é pai, muda totalmente, né? Desperta esse instinto, essa proteção. Mas, em um momento, veio a preocupação, fiquei muito preocupado, como seria, né? Muitas más notícias, né? Acho que todo mundo foi bombardeado por más notícias, mas me firmei sobre a palavra. Jesus me deu uma palavra e estamos caminhando sobre ela. Tem sido um tempo desafiador, né? Mas eu estou vendo Deus agindo, me sustentando, mas como
pai, recentemente, o primeiro impacto veio sim. Naquela hora você sente na alma aquela preocupação, né? Criança, como vai ser? Mas Deus tem honrado, vem acontecendo naturalmente e buscando a Deus. No primeiro momento veio o receio, mas logo que Jesus me deu uma palavra, eu comecei a caminhar sobre ela. E a gente está se adaptando e aprendendo nesse novo normal, né? Como caminhar, como que a gente vai lidar com isso. Isso aí. E aí, Brunão? Verdade. Pais frescos? Sim. É o seguinte, o meu, por exemplo, eu ainda não voltei a trabalhar, infelizmente, mas firmes e fortes, o que Deus nos proporcionou de ser, vamos dizer, o cuidador do nosso lar. Que Deus, querendo ou não, Ele nos deu uma família para a gente cuidar, deu o presente que é os nossos filhos para a gente. E sim, minha filha tem 1 ano e 4 meses. Cara, de verdade, para mim está sendo maravilhoso. Não que essa pandemia de não trabalhar está sendo boa também. A gente, como homem, a gente, querendo ou não, a gente quer estar trabalhando, assim, tudo, mas para mim está sendo bem gratificante. Estou aprendendo bastante também. Que geralmente homens, assim, mulheres também hoje em dia trabalham, mas o homem, querendo ou não, ainda ele tem aquela um pouquinho de responsabilidade a mais de trazer algo para dentro de casa, tudo. Só que daí agora a gente está vendo o outro lado também, que é como cuidar da nossa casa. Entendeu? Aí ajudo minha esposa, assim, em tudo, porque com criança pequena, minha menina tá andando agora e anda para todo lado e corre para todo lado, é pai e mãe para lá. Tem hora que é só a mãe, aí você acaba ajudando a mulher e algumas coisas dentro de casa. Sim, né? E lembrando que você trabalha e você fica fora, trabalha fora. A sua situação é um pouco diferente da minha, que igual eu trabalho home office a vida inteira. Eu fiquei, sei lá, tem mais de 10 anos que eu trabalho em home office. Então, para mim, na verdade, que todo mundo está se adaptando, eu já estou acostumado, que é a questão de trabalhar em casa. Então, quando o Heitorzinho nasceu, pequenininho, eu já tinha esse costume de ficar com ele, acompanhar, né, a gravidez, acompanhei o processo todo, assim, desde o começo até tudo de casa, graças a Deus. E eu entendo o que você fala, porque o cenário no seu caso é diferente, porque você trabalha fora e você tá pegando um cenário novo, né, que é ficar mais perto, acompanhar, vendo a Alice crescer, que às vezes a gente passa tão rápido o tempo que a gente nem vê, já tem 1 ano já, o Estevão, a Alicinha já passou de 1 ano, fazer 2, o Heitor já está com quase 4, e é uma coisa muito louca, né? Então, essa experiência que a gente pega quando a gente está mais junto com a família, eu acho que é um tempo que Deus dá para a gente começar a perceber e dar o valor necessário, não é? Eu vejo dessa forma também. E aí, Marcião, como é que está sendo para você? Nossa, na verdade, assim, para mim foram várias variantes, né? Com a chegada dessa pandemia aí, eu estou afastado dos meus netos, as minhas filhas que são casadas, a gente não está tendo contato, né? Então, a gente sente uma saudade muito grande, né? Mas tem que respeitar esse momento. Por outro lado, na área profissional, nada mudou, né? Eu trabalho numa rede de supermercados e é um serviço essencial, então não houve pandemia. Desde o primeiro dia eu estou trabalhando. É lógico que ao decorrer de todo esse tempo foi mudando, né? No começo não existia a necessidade da máscara, depois veio a necessidade da máscara, a gente teve que se adequar a manter distância um do outro no serviço, então houve toda uma adequação, né? E no começo eu realmente fiquei um pouco apreensivo, com medo, porque você está em contato com várias pessoas na rede de supermercado, depois você volta para casa onde tem uma esposa e uma filha esperando. Então, no começo eu fiquei apreensivo, mas como o pastor Ângelo e vocês mesmos citaram, nós somos homens que estamos numa vida, num caminhar todos os dias, num relacionamento com Deus. Então, nós temos que realmente crer no Deus que nós servimos. E Deus me trouxe uma palavra que mal nenhum atingiria a minha tenda, né? E fez eu lembrar daquela época onde os primogênitos seriam mortos, né? Então teve que passar ali o sangue do cordeiro na porta para que o mal não chegasse. E aquilo me trouxe um conforto muito grande. Eu acreditei e me apeguei nessa palavra, assim como o pastor Ângelo disse que Deus trouxe uma palavra para ele. Então isso trouxe uma alegria para o meu coração, um conforto, e é lógico que eu tenho que tomar todas
as precauções que todos nós estamos tomando, né? Mas trouxe um conforto muito grande, né? Como cristão, a palavra vem, te traz um conforto espiritual. Então eu consegui me adequar nessa situação de pandemia e hoje eu vivo de uma forma normal, com a minha esposa, com a minha filha. Lógico que eu estou longe, né, das minhas filhas mais velhas, casadas, dos meus netos, e é aquele negócio, a gente sente falta da igreja. Você vê, todos vocês têm filhos pequenos que eu vi eles serem gerados, vi eles nascerem, e a gente tem um amor, né, quer viver aquela proximidade. Então, nesse momento, é o que você falou, a gente tem que orar pelos outros e esperar aí o dia dessa volta gloriosa, né? É verdade, Amém? É verdade. E esse processo é o que eu costumo pensar, né? Deus, ele ensina a gente o tempo todo. Seja em momentos ruins, em momentos bons, em momentos ótimos, momentos de tragédia, ele sempre está querendo ensinar algo pra gente. E é algo que eu estou aprendendo muito em relação a dar valor a muitas coisas, né? Por exemplo, na minha rotina, eu estou ficando mais perto, porque o Heitor, ele estuda na creche normal, né? E agora ele está ficando mais em casa. E você começa a observar mais detalhes, né? Poxa, você fica mais perto ali, tudo. A minha esposa, a Deise, ela não parou o trabalho também, que ela é arquiteta, ela continua na obra, não parou. Também fica na questão da exposição, né? Então é algo preocupante, porque eu, por exemplo, ontem faleceu uma tia-avó minha, talvez seja por isso, né? Mas já tinha uma certa idade, e a gente fica pensando, poxa, alcançou a nossa família. A gente começa a ficar mais pensativa ainda. Primeiro, em relação ao que eu vejo assim, ao convívio, igual, perdi minha tia-avó. As lembranças que eu tenho são boas, mas, cara, e se eu pudesse ter sido mais próximo ou não? Já foi. Eu acho que essa reflexão dessa situação toda é algo que veio muito forte no meu coração, que, tipo, a gente não pode perder mais tempo. É verdade. A gente não pode perder mais tempo. Se a gente não colocar em prática tudo que ele vai ensinando, vai mostrando, principalmente como sacerdote do nosso lar, né? Porque às vezes a gente acha que os nossos filhos são novos para aprender certas coisas. Claro que cada um tem seu tempo, né? Mas eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver que, eu preciso olhar para minha esposa com outro jeito. Às vezes eu já tinha caído numa rotina. Meu filho, eu preciso olhar de outro jeito. Preciso colocar em prática muita coisa que eu não estava colocando. E Deus colocou esse tempo na nossa vida para uma reflexão. Então, eu comecei a pensar sobre isso, primeiro na rotina. Aí eu escrevi aqui, nos dias atuais, o que estamos gerando em nossas vidas? Sabemos que podemos gerar sentimentos de nossa natureza pecaminosa, por nós mesmos. Mas também sabemos que podemos deixar que o Espírito Santo gere por meio de nós. Aí entra a questão do domínio próprio. Aí eu lanço a pergunta aqui na mesa para vocês. Domínio próprio. Algum de vocês aqui já chegou nesse ponto do domínio próprio da sua vida emocional, espiritual? O que vocês podem falar sobre isso? Você citou uma coisa interessante, né? Nós todos aqui citamos. No início, principalmente na pandemia, quando gerou todo... Eu não comentei, na empresa nós paramos 3 dias ou 4, me lembro como foi, mas foi mais ou menos isso. E você fica apreensivo, né? É normal, às vezes a pessoa acha que é anormal sentir medo, mas eu penso diferente, é normal. E aí você precisa aprender com a adversidade, né? Lidar com ela, né? A Bíblia fala que o povo de Deus, quanto mais era perseguido, mais crescia. E nesse tempo que nós estamos vivendo, coisas que a gente mais sente falta, como é que eu percebi? O distanciamento, né? Não poder estar perto das pessoas. Mas a gente aprende muito, né? Aprendo muito a dar valor nas pequenas coisas, né? Meio que a vida parou, porque apesar da rotina de trabalho ser a mesma, várias coisas como entretenimento, shopping, essas coisas, né? A igreja, nós não podemos nos reunir agora que está voltando, mas ficamos meses parados. Então, foi um tempo que você acabou tendo que dar valor e prestar atenção nas coisas que importam mesmo, né? Sentir falta das pessoas, estar em família. E quando você fala em domínio próprio, inevitavelmente a gente acaba pensando no fruto do Espírito, né? Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, né? E ele se manifesta de várias formas. E uma é o domínio próprio. Tem um provérbio,
eu não me lembro exatamente, que diz que como uma cidade que não tem muros, é um homem que não consegue conter o seu espírito. Então, na alma você sente mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente luta para não fazer essa confusão. Na alma vem o medo mesmo, são bombardeados com pensamentos negativos, mas essa é a hora de frutificar, né? De não temer. O Bruno falou uma coisa que acho que todos nós passamos, homens, os casais que estão em casa, famílias, porque eram tantas más notícias que você pensava mesmo, e a provisão, e o trabalho? Várias notícias, pessoas perdendo emprego, empresas fechando. Você citou um caso seu, familiar, que perdeu, né, recentemente, várias pessoas morrendo. E aquilo que eu falei com você, teve um momento que veio aquele pânico, não uma coisa de demonstrar, assim, mas aquela apreensão, principalmente com a provisão familiar. Mas aí a gente tem que se apegar na palavra de Deus, sabe? Céus e terras vão passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecem. Uma das palavras que Jesus me deu, mas exatamente quando eu me senti apreensivo, foi João 17, a oração de Jesus. Jesus orando ao Pai, agradecendo, é uma oração maravilhosa. E algumas coisas que ele pede naquela oração é que não os tirasse do mundo, orando pelos discípulos. Jesus fez questão de deixar esse detalhe na oração, para não tirar do mundo, né? Sei que eles não são do mundo, mas não tire eles do mundo, mas proteja eles do mundo. Eu não sei explicar para vocês, revelação, mas isso entrou no meu coração de uma forma tão forte que eu falei, eu não estou desamparado, né? A diversidade, a gente precisa reaprender, né, a administração financeira da casa, tudo isso, mas quando você está firmado sobre a palavra, você precisa crer. Então, crer não é que eu não senti medo, não é que às vezes eu não tive que exercitar esse fruto, mas eu, mesmo apreensivo, eu sempre lembrei disso. Senhor, guarda eles no mundo, né? Guarda eles, não peço que tire eles do mundo. Então é como se Jesus chegasse para mim e dissesse assim, olha, eu já sabia disso, eu sou soberano, e é como se quando eu leio João 17 nesse tempo, eu leio como se Jesus estivesse orando por mim. Pai, não tire o Ângelo do mundo, não tire os meus filhos do mundo, mas guarda eles no mundo, que eles não são desse mundo. E eu vejo isso, né? Esse tempo é um tempo de aprendizado, né? Que acho que é o mais importante. O Cândido colocou, foi muito importante. Aprendizado, domínio próprio, essas coisas assim. Cara, a gente teve que aprender bastante. Como falou, tava rotineiro tudo que a gente fazia antes da pandemia. Quando deu a pandemia, cara, a gente falou, bom, quando começou um mês que eu fiquei sem trabalhar, falei, bom, cheguei para minha esposa, falei, bom, vamos, o lado que pega o ser humano, querendo ou não, é o lado financeiro. A gente tem uma menininha, vamos cortar as coisas, tudo, que a gente der para cortar, porque a preferencial é ela, agora, entendeu? Porque querendo ou não, a gente tem que dar um up na criança. A criança não pode ficar sem comer a comida dela, então a gente abriu mão de muita coisa, tipo de comprar as coisas pra gente e tudo. Daí eu falei pra ela, não, vamos se adequar no que a gente consegue viver, o que a gente tem agora, que querendo ou não, a gente pode mesmo sofrer, aí já cai naquela de... Aí o inimigo usa tudo pra querer falar, vamos criar confusão no meio daquele lar, daí se você não tiver domínio próprio no que você está fazendo, a gente como sacerdote, a gente tem que... não, deixa aqui que a gente vai saber dominar. Que você pode ver, igual o pastor falou, quantos casamentos não terminaram nessa pandemia? Exato. Não terminava antes porque os casais não se viam. Chegavam no serviço correndo, oi. Outro dia, serviço, não via o filho. Inclusive dentro da igreja. Exatamente, isso mesmo. Porque aí, igual você falou, dentro da igreja, o pessoal chegava, a domingo todo mundo se encontra. Entendeu? Mas Jesus não queria só isso, quer a comunhão durante a semana também. Porque só no domingo é fácil. Você vinha aqui na igreja, tudo, e tá tudo belezinha, todo mundo sorrindo, mas e por trás? Então eu creio assim que Deus, principalmente pra gente cristão, falou assim, agora vocês vão dominar o lar de vocês. Entendeu? Porque geralmente você fala assim, não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de fazer aquilo. Entendeu? Agora a gente está tendo um tempo com a família. Verdade. Entendeu? Igual falou, o tempo passa assim. Tem gente que não vê o filho andar, não viu o filho
entendeu? Falar a primeira palavra, tudo. E a gente está tendo essa oportunidade. Verdade. Então a gente tem que agradecer a Deus nessa pandemia aí também, porque a gente conseguiu ser firme e ter o domínio próprio dentro de casa. Exato. Colocar em prática tudo que Deus ensina a gente, né? Exatamente. E aí, Marcelo? Eu acredito que nós estamos pensando assim, na mesma vertente, porque nós, como os homens de Deus, né, estamos à frente da obra dele, os frutos do Espírito eles têm que estar visível. Só que por ocasião do trabalho, família e igreja, muitas vezes a gente acaba um pouco deixando o lar de lado. Porque ali você já tem a sua figura como um homem de Deus, a sua esposa, a sua filha, você sabe que ali é um ambiente de relacionamento com Deus. Então, acaba que você, querendo mais, focar para o lado de fora, né? E com essa pandemia não, você teve que voltar e focar para dentro. Porque o relacionamento, igual o Bruno estava falando, vários casais se separaram. Mas isso não é porque a pandemia é culpada, é porque já existia uma falta de relacionamento. Já existia a falta de um relacionamento com Jesus. Já não havia mais frutos do Espírito entre esse casal. Entendeu? E nós voltamos para dentro. Nós paramos um pouco a obra de Jesus por conta da parada da igreja física. Continuamos servindo a Cristo, a família e a FAD, mas voltamos para dentro de casa. E o que isso trouxe para nós? Trouxe um pouco mais de relacionamento com Deus, um pouco mais, igual o pastor estava falando, um pouco mais de leitura. Entendeu? Porque não adianta, os frutos de espírito, eles têm que ser alimentados dia a dia. E às vezes nessa correria, a gente, de certo modo, a gente vivia reclamando, não tem tempo, não tem tempo. Deus acabou ouvindo a gente, deu tempo para todo mundo. Não tem como você falar agora que você não tem tempo. Até as pessoas que estão igual eu, não parou nada, não mudou nada na minha vida devido à pandemia, mesmo assim o meu tempo ainda aumentou. Com relação a tempo de relacionamento, de leitura, o tempo com Deus, entendeu? Não adianta, para os seus frutos realmente, como o nosso pastor fala, né? Você tem uma caixa d'água com 1.000 litros, você coloca 2.000 litros, ele derrama e transborda e chega a todos. Então, o seu fruto do Espírito hoje, você está trabalhando ele em casa, mas para você trabalhar ele em casa, você tem que ter um relacionamento com Deus, você tem que derramar o que você está recebendo daquele quem você serve. E gradativamente isso tem ido para o trabalho, porque tem pessoas que estão desesperadas. Talvez não seja o nosso caso hoje, porque Deus trouxe uma palavra para nós, então a gente está com o coração mais tranquilo, mas no nosso trabalho, nós temos que trabalhar o fruto do Espírito, porque tem pessoas desesperadas na parte financeira, na parte conjugal, em várias áreas, pessoas que nem conhecem a Jesus. Então, se você tiver um relacionamento com Deus, se você buscar mais conhecimento, mais sabedoria, que é o que a Bíblia diz, se você pedir, Deus te dá sabedoria, você vai poder trabalhar isso em todos os ambientes. E hoje, como a igreja, graças a Deus, tem voltado, né, a prática do culto físico, mas até um certo tempo atrás, não. Então, a nossa igreja era onde? Era no trabalho, era na rua, era no banco, aonde você vai, os frutos do Espírito, porque você vê pessoas bravas, nervosas, estressadas por causa de uma fila, por causa de uma conta, falta de dinheiro, várias coisas. Então, isso veio trabalhando o nosso fruto no Espírito, porque senão você acaba se envolvendo nessas coisas que te afastam do relacionamento com Deus, né? Então, na verdade, para mim tem sido edificante, entendeu? Esse momento, porque eu tenho trabalhado mais e sim, e não tem sido fácil, porque você sabe a nossa natureza humana. Se a gente não alimentar o Espírito todo dia, a gente não consegue ter frutos, a gente acaba se enforcando, vamos dizer assim, entendeu? Mas tem sido maravilhoso esse tempo. E aproveitando essa deixa, a gente está falando de fruto, em João 15, a Bíblia, o Senhor Jesus nos ensina a permanecer nele. Então, em relação a fruto, seja o domínio próprio, o amor, a preocupação não deve ser exatamente com o fruto, né? Como que eu vou lidar com isso? O João 15 ensina a permanecer nele e o fruto vai vir naturalmente. Então, acho que nesse tempo, como qualquer outro, mas principalmente agora, vários homens que estão nos assistindo nesse momento, que ficam preocupados, talvez estão lidando com falta de emprego, problemas no casamento, distância de filhos, e não é fácil mesmo, mas como exercitar o fruto? A preocupação é permanecer em Jesus, né? E Jesus diz assim, permanecer em mim. Então, se nós permanecemos nele, o fruto vai ser natural. Então, às vezes, a falta daquele fruto, o domínio próprio, que nós falamos especificamente,
ele só está revelando que eu não estou enxertado em Jesus. Então, eu já me preocupei, né? Como que eu vou frutificar? Como que eu vou lidar com isso? Por que eu reagi assim? Por que eu deveria ter feito? Mas eu costumo dizer que isso revela a minha intimidade com Deus, sabe? Você está ligado no Espírito, porque esse texto do fruto do Espírito fala de andar no Espírito. Então, é natural. Se você está em Jesus, vai acontecer. E de verdade, acho que foi o Bruno que falou isso. Principalmente quando é homem, acho que o homem é mais difícil para lidar com isso. Quando vem a falta de dinheiro, ou você não consegue ver o horizonte, às vezes não é nem a falta do dinheiro, mas nessa pandemia, o que mais assusta as pessoas é não conseguir ver muito longe. Como vai terminar o ano? Vai ter corte na empresa? Não vai ter? Como vai ser isso? Então, como eu não tenho uma previsão, aquilo me deixa apreensivo. Então, eu tenho assim, uma palavra para deixar para essas pessoas. Davi, ele fez uma declaração que é maravilhosa. Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, exercer o domínio próprio, paciência, tudo nesse momento, na força não dá. O Márcio falou bem, no natural você vai perder. A gente vai sempre perder. Mas em Jesus, o fruto vem naturalmente, sabe? Eu sei que não é fácil, né? Eu não conheço, assim, uma pessoa muito próxima que eu perdi no meio dessa pandemia, mas dizer às pessoas que passaram por isso, sabe? O Espírito Santo consola, mas o foco é permanecer em Jesus e o fruto vai vir naturalmente, sabe? Não pode fazer o inverso. Querer gerar o fruto, porque o fruto é algo natural. O fruto, na verdade, é um resultado de alguma coisa, né? Por isso que é exatamente isso, fruto, né? Então, estar em Jesus agora é o mais importante. No meio disso tudo, não deixar esfriar a nossa comunhão com Deus. Exatamente, né? E a chave para isso é a constância, né? Isso mesmo. A gente não pode parar, né? Independente de pandemia ou não, a gente precisa ser constante. E a constância é algo que você vê muitas pessoas, muitos casais que começam bem, aí no meio do caminho tem algum probleminha ou outro e já se entregam para os problemas, né? Isso que eu vejo também. E confirmando o que todo mundo falou aqui, lá em Gálatas 5 apresenta dois tipos de situações. Quando você se gera, quando a gente é gerado pelo dom do Espírito Santo na nossa vida e quando a gente gera pela natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, igual todo mundo falou aqui, imoralidade sexual, pensamentos impuros, idolatria, discórdia, ciúmes, ataque de ira, ambição egoísta, inveja, embriaguez, entre outros. Né, talvez as pessoas, muitos casos, eu conheço muitas pessoas que vêm na igreja que vieram dessa situação ou que estavam na igreja e foram para essa situação por causa da inconstância. Né, porque, querendo ou não, é algo que é pessoal. Cada sacerdote, quando começa a entender, é igual o pastor fala aqui na igreja, está sendo pregado para todo mundo. Está sendo pregado para todo mundo está ouvindo, todo mundo está tendo um norte para ir. Deus está derramando sobre todos. Agora, nós que temos a responsabilidade como sacerdotes, se a gente não tomar a nossa posição realmente, se a gente vacilar em relação à constância, a gente fica vulnerável. A gente, a carne, ela se começar a pender para a carne, a gente começa a se entregar. A gente começa a olhar para nossa esposa, a gente fala, já não está igual antes. Começa a colocar defeito na família, defeito no filho, defeito na esposa. Aí a situação financeira, que eu acho que concordo com todo mundo, que também é algo que é um pouco, se a pessoa não estiver firme ali, realmente não enxergar em Deus, não viver em Deus, ela começa a sofrer muito, né? Começa a sentir um medo, um temor, e isso, a pessoa associa isso com Deus não está cuidando de mim. Muitos homens da igreja pensam isso. E na verdade, né, igual a gente está falando, se tiver a constância, a gente não vai passar por isso. A gente vai viver a situação sabendo que lá na frente sempre Deus vai estar cuidando de nós. E as pessoas desistem por conta disso, por medo e por querer tirar de Deus, tirar das mãos de Deus aquilo que Ele quer entregar para nós, ensinando, né, nos momentos ruins também. Então, do Espírito Santo, a gente gera amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós que somos sacerdotes precisamos ter realmente essa vida espiritual com Deus. A gente não pode oscilar.
Porque se realmente a gente oscilar, não é só nós que sofremos, a família sofre. E essa é uma das responsabilidades maiores que Deus dá. E infelizmente hoje em dia, o que dá um pouco de agonia às vezes é ver pessoas que fazem 18 anos ou pessoas novas acharem que o casamento é algo que às vezes, por conta até da opção sexual, vai resolver muitos problemas. Né? E mal sabem essas pessoas que não casaram ainda que a responsabilidade é tão grande, o peso é tão grande na vida do homem que decide casar, porque você, pensa comigo, vocês que são pai de meninas, entregar a mão da sua filha para uma pessoa em inconstância espiritualmente, você vai ficar incomodado. Ao mesmo tempo, eu também penso, eu falo, quando chegar uma menina pro Heitor, cara, eu vou ser o cara mais chato do mundo. Eu vou entrevistar a menina, vou pegar currículo, vou levar ela no teste lá e vou conhecer a família. Cara, tem que saber tudo. Porque, querendo ou não, a gente cuidou a vida inteira. A gente ensinou os caminhos. Aí vem uma pessoa inconstante em Deus. Eu entendo. Eu concordo com você, Lipe, assim, o casamento não pode ser fuga, né? Mas é a realidade de muitas pessoas, né? Que isso é uma realidade. Que a pessoa ela casou para sair de casa porque queria independência. E assim, o casamento é a visão de Deus, né? Foi isso que Deus criou, né? A igreja, tudo isso veio depois. Mas em Gênesis, Deus criou uma família. E esse sempre foi o desejo de Deus, se relacionar com o homem. Você está falando de sacerdócio, até falou um pouco de essa vida de casado. E eu vou ter tem mais experiência do que eu, muitos anos. Quanto tempo mesmo, Márcio? Acho que ia... Nossa, irmão, Quanto tempo de casado já? Irmão, eu vou falar um negócio pra você. Eu conheci André em 94, nós casamos em 99, estamos com mais de 20 anos juntos. Então, essa parte de experiência de casamento. Mais de 20 anos de casamento, e daí tem mais um pouquinho de namoro, noivado, foi um tempo maravilhoso. Eu não sei se em janeiro completo 7 anos de casados. Bruno... Casados esse ano faz 5. Eu vou fazer 6. Então você é o mais novo de casado aqui. Mas assim, eu diante de Deus, biblicamente, homem e mulher são iguais. Mas na família, na sociedade, tem papéis diferentes. E o homem tem esse governo, né? O sacerdote, quando você vai ler sobre esse chamado, e principalmente na antiga aliança, você percebe que ele era aquele homem que estava diante de Deus, né, para interceder pelo povo. E tem uma coisa interessante, o sacerdote, ele não podia suar, não podia demonstrar fraqueza. Isso às vezes é mal interpretado, né? Aquela história que o homem não pode demonstrar fraqueza, mas não é bem isso que a Bíblia fala, é ali no serviço dele. Mas nós sabemos que temos que nos posicionar. Mas eu acho que mostrar fraqueza não é mostrar defeito ou ser vulnerável. Não, pelo contrário. Eu acho que mostrar fraqueza em relação ao papel dos homens em casa, essa fraqueza diante de Deus, sabe? De se distanciar de Jesus, deixar-se tomado pelo pânico, né? Eu estou vivendo um momento maravilhoso no meu casamento, né? O Estevão acabou de completar 1 ano. Então todo dia é uma novidade, uma palavra nova, uma palavra que a gente nem sabe o que ele está falando, acha que está falando alô, está falando qualquer outra coisa. Mas assim, é uma experiência maravilhosa. Mas é como você disse, o casamento não pode ser fuga, né? Não pode ser... se eu não me engano, o Josué Gonçalves que fala isso, que os solteiros só vão descobrir o que é casamento mesmo quando casarem. Você pode ter a melhor preparação. Eu concordo com você, eu como pai me preocupo com o futuro do Estevão, mas nós somos casados, sabemos que a escolha é fundamental. E eu acho que talvez a escolha mais importante da vida, né? Com quem você vai passar o restante da sua vida, toda a sua vida. Mas você não casa com pessoas perfeitas, né? Nós temos defeitos, né? Eu e Giovana aprendemos todos os dias. Talvez a ilusão disso, fazer do casamento, homens principalmente, assim, abrindo aqui para homens, você que é solteiro, pode perguntar para quem é casado. O cara que casa achando que vai resolver um problema nessa área moral, sexual, a gente sabe que não resolve. Não é bem assim, né? Vou casar
Às vezes você está aí andando em vitória, em santidade, e eu vou casar só para fazer sexo. E não é bem assim, né? Vou botar umas pegação do Cláudio Duarte. Isso mesmo. Não é... Então, assim, eu acho que o casamento é a visão de Deus, né? A família foi constituída por Deus. É aí que a igreja precisa acontecer. Mas como você deu entrada nessa questão dos solteiros, não pode ser fuga, né? Por melhor que o meu irmão, o pastor Felipe, fez a cerimônia do meu casamento. E ele disse uma frase que eu acho que é importante nesse momento. A gente não casa para ser feliz, mas casa para fazer o outro feliz, né? Por isso que a Bíblia diz que é melhor dando que se recebe. E se a gente não levar isso para o casamento, só no egoísmo, né? E você sabe, falando dessa parte de sexualidade, normalmente quando eu vou aconselhar noivos que vão entrar no casamento, homens, a gente precisa entrar nessa área, né? Às vezes não tem essa cultura em casa, do pai, até deixar essa deixa. Às vezes o pai não tem essa cultura de sentar com o filho e falar de sexualidade, falar de como vai ser, preparar o filho para isso, né? Infelizmente, às vezes, o homem, eu não ouvi isso do meu pai. Olha, o sexo é isso. Infelizmente, eu aprendi isso de outras formas, que gera consequências, né? Às vezes o cara tem esse tabu de falar sobre isso em casa, com os filhos, e o cara vai aprender na internet. E aí que é a destruição. E essa destruição, não sei se a gente vai falar mais sobre isso hoje, mas eu sempre digo que no casamento, principalmente na intimidade, tem que se cumprir o evangelho. É melhor dar do que receber. No mundo a gente aprende o homem a ser egoísta, a querer todo o prazer para ele, a querer tudo para ele. E nós sabemos que não é assim, né? Volto a dizer, sendo redundante aqui, né? Não pode ser fuga. É uma decisão muito importante que é o casamento. Exato. Eu vim do mesmo caminho em relação ao ensinamento, né? Porque assim, meu pai saiu de casa cedo, a gente não teve mais contato, mas a gente acaba pendendo para outros lados. Infelizmente, a carne leva a gente a ir para outros lados. Então, em relação a esse assunto, Fanny, fica à vontade. E aí, Bruno? Esse assunto não vou dizer polêmico, mas sim certo, igual a gente está falando. O homem é instituído a ter uma família, querendo ou não. A gente na igreja aprende que temos que ter uma família. Diferentemente do mundo, por exemplo, o pessoal agora não estão querendo casar, estão querendo sim se juntar. Que dá menos problema, não sei o quê. Mas eu falo, o casamento é uma prova, claro, mas só que é uma prova pro bem. Você aprende, igual o pastor falou, você não vai querer ser feliz, você vai querer fazer a outra pessoa feliz. Isso é verdade. Entendeu? Isso é uma coisa muito difícil pro pessoal do mundo entender. Que ser feliz, o cara faz, querer ser feliz, fica solteiro, vamos se dizer. Sim. Só que não, você tem que dar para outra pessoa, para ela ser feliz. Entendeu? Você tem que fazer outra pessoa feliz. Exatamente. Que querendo ou não, por exemplo, igual aconteceu na igreja, você tem que adorar a Deus, agradecer a Ele, independente do momento que você está passando. Entendeu? E é muito bom o casamento, gente. É isso aí. Bom, eu acho que a gente vem numa vertente que num passado não muito distante, os homens eram ensinados pelos próprios pais que a parte principal do casamento era uma vida sexual ativa, né? E hoje, como tema sugerido aqui na mesa, sacerdotes do lar, nós como homens de Deus e assim como os homens da IAFAD que estão aqui nos ouvindo, nós temos que nos posicionar como sacerdotes do lar. Eu, por muito tempo, eu não conheci Jesus. A minha esposa, ela conheceu primeiro, e hoje eu reconheço que houve uma época que ela teve que se posicionar como sacerdote do lar. Ela buscou a Deus, ela se sacrificou. O sacrifício, na verdade, em hebraico é korban, né? Korban significa ato de trazer Deus para perto. Então, muitas vezes as pessoas falam, sacrifício é fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, jejum. Tudo isso é válido, jejum, oração e outras coisas mais que nós vivemos na nossa vida cotidiana. Mas o ato de trazer Deus para perto tem que ser algo significativo. E isso a minha esposa fez por um bom tempo. Ela foi a sacerdote até que ela conseguiu através do korban, o sacrifício dela, que era trazer Deus para perto. Ela me trouxe tão perto que eu acabei conhecendo Ele.
E daí eu entendi que eu tinha que fazer o papel do sacerdote. Então essa é a dica que eu deixo para os nossos irmãos, que ele se posicione como sacerdote do lar. Ele se posicione como sacerdote do lar. Porque na verdade a parte de sacerdote é o que eu falei, é um sacrifício. É você orar, é você buscar, é você jejuar, não interessa como, mas fazer de tudo para que a presença de Deus, a presença manifesta dele, esteja próximo da sua família. E muitas vezes a gente fala lar, a gente deixa o lar pequenininho, né? Você coloca sua esposa e seu filho, e o lar é bem amplo, porque quando Deus começou lá no início, como o pastor Ângelo falou, no jardim, a família era menor, era um homem e veio uma mulher, entendeu? Mas hoje a família ela é gigante. E se eu tenho uma família que ainda não encontrou a Cristo e ela não conhece a parte de sacerdote como eu não conhecia, eu tenho que buscar por eles. É eu que tenho que fazer esse corban, ou seja, trazer Jesus, Deus, a presença manifesta para minha família, ou seja, pai, mãe, filho, irmão, esposa. Trazer para perto de todos, porque a única forma de um dia eles se aproximarem de Jesus e mudarem, se posicionar assim como nós nos posicionamos um dia, é alguém fazendo o corban, alguém se sacrificando, alguém sendo um sacerdote, buscando, orando, jejuando, buscando entendimento na palavra para poder derramar isso na vida das pessoas, porque muitas pessoas não servem a Jesus porque não conhecem Jesus. Eu não servi a Jesus porque eu não conhecia Ele. Como que eu vou servir, amar alguém que eu não conheço? Mas a partir do momento que a minha esposa, como sacerdote, buscou, me apresentou, e os meus olhos abriram, como a gente costuma dizer, né? E eu comecei a buscar entendimento da palavra, estudar e conhecer o rei que eu amo e sirvo. Aí eu me posicionei como sacerdote. Porque no Gênesis, das primeiras folhas, você vê Deus falando para o homem: você vai governar. Você vai governar a mulher. Então, para você governar alguém, você tem que ser sacerdote. Aí entra o que eu estou falando para você. Às vezes, uma má interpretação do homem, ele acha que é governar a mulher é ele ter uma vida ativa sexual. E não é. Governar a mulher é você ser homem em todas as partes. Entendeu? Na parte de prover, na parte sexual, na parte ministerial, na parte sacerdotal. Você tem que trazer a razão, a existência de Deus para o seu lar, porque assim você vai, igual você falou assim, um dia eu quero pegar o currículo da futura esposa do meu filho e vou averiguar. Só que se você for um sacerdote do lar e praticar isso, seu filho vai crescer dessa forma e ele vai atrair para ele alguém que você não vai precisar analisar o currículo. É lógico que o mundo está aí e oferece muitas opções que às vezes não são legais, mas aí cabe a nós, em oração, em sacrifício, pela nossa família, sacerdote do lar, trazer coisas boas. Então, o que eu entendo aí, sacerdote de lar, e hoje eu procuro me posicionar isso, entendeu? Hoje eu sinto muita saudade dos meus pais, porque eles estão dentro do grupo de risco. Então, eu não vejo meus pais desde janeiro, fevereiro. Entendeu? Então a saudade é muito grande, mas eu me coloco como sacerdote do lar. Eu oro por eles todos os dias, para que Deus cubra eles com a mão, proteja, guarde, entendeu? Oro por eles pela parte de mantimento na casa, pela parte de qualquer área, entendeu? Cura, libertação, porque eu vi muitas transformações na minha família a partir do dia. O dia que eu resolvi me colocar como sacerdote do lar, que o lar, que eu falei para você, é bem mais amplo que pai, mãe e filho. Eu vi muitas mudanças na minha família, nos meus pais, nos meus irmãos, nas minhas filhas. E eu sou grato a Jesus. Eu amo demais Jesus e é isso aí. Amém, amém. E só reforçando, né, porque assim, pra gente estar aqui, cada um está aqui, é porque alguém pagou o preço de oração por nós. Sim. Seja mãe, seja esposa, seja até filho. Que aqui na igreja tem pessoas que são jovens que vêm aqui, que os pais não são da igreja. E vem aqui, ora, paga o preço. Então, Deus sempre traça um caminho. E o que acontece? Se acontecer isso com a gente tem que dar continuidade. Por isso a importância de nós orarmos por nossos filhos, nós orarmos por nossas esposas, por nossos parentes, familiares, porque isso pode sim, o fruto, nós já somos uma resposta do fruto de alguém e nós temos que dar continuidade para que as próximas pessoas que foram os nossos frutos continuem e adiante, entendeu? Então, é algo sensacional que Deus faz. E o que você falou é verdade. A gente fica
por ser pai, é que ainda não tô nessa fase. Meu filho ainda vai fazer 4 anos. Mas igual, eu pego a Amanda como exemplo, que é uma pessoa que tem 16, 17 anos, madura. E não é fácil você achar, não é simples. E isso diz muito respeito à questão da paternidade. Não tem como falar que não tem. Porque a pessoa não amadurece somente sozinha. Precisa de alguém. Ela com certeza olha para a mãe dela, olha para o pai dela, pega as qualidades, vê os defeitos e vai fazendo caráter. Isso com o ensinamento da igreja, com pastores acompanhando, com líderes acompanhando, tudo, a pessoa vai se tornando uma pessoa com um caráter íntegro dentro da igreja, né? Então, é algo que você falou que é sensacional. Eu quero ter isso no coração do Heitor. De eu ver que ele está tomando o caminho certo e eu não precisar interferir. Aí eu vou saber que eu fiz o meu papel de pai. Aí eu tenho certeza absoluta que eu fiz um papel de pai. Porque se Deus entregou um filho pra gente, eu não vejo outro motivo a não ser que a gente ensine o caminho para ele siga, continue e a gente continue junto. Deus não vai construir uma família para cada um aqui para viver atribulado, viver em tribulação, viver em situações adversas, né? Ou, com situações ruins. Então, o que eu vejo que a nossa postura conta muito em relação a tudo isso? Ser sacerdote hoje, se a gente não levar isso realmente a sério, se a gente levar a brincadeira, né? Existem casos, por exemplo, de igrejas que as pessoas separam, mas porque o marido não era maduro e a mulher era, por exemplo. O marido não quis amadurecer, mesmo conhecendo a palavra. E são essas coisas que a gente precisa realmente ter em nosso coração. Fala, poxa, igual eu vejo a minha esposa, a Daisy, ela se comporta muito bem com o vídeo, eu acho sensacional, ela é uma pessoa super madura. E, cara, quando eu vi, eu falei, não tem jeito, vou ter que casar. Não tem, porque quando eu fiz uma oração sincera para Deus, eu falei, Deus, eu quero ter uma família. Ela orando lá, Deus, eu quero ter uma família. Nos uniu, a gente entrou em concordância, colocou embaixo da vontade de Deus, mano, não tem erro. Você falou uma coisa, eu queria pontuar 2 coisas, que é diferente quando o homem se posiciona, né? Você vai ver no dia a dia, na igreja, de aconselhamento pastoral e biblicamente. Como eu disse, homem e mulher diante de Deus são iguais, né? O evangelho veio curar essa diferença. A palavra é muito clara. Só que os papéis são diferentes. Então, assim, é diferente no lar quando o homem se posiciona. É diferente para os filhos, né? Porque Deus deu ao homem o governo, como o Márcio falou, não é ser autoritário, não é isso. Pelo contrário, é ter a responsabilidade de estar à frente diante de Deus com a família. Mas é diferente, né? Às vezes, normalmente, acontece assim, por as mulheres serem mais sensíveis, né? Abrirem o coração normalmente mais fácil, em regra é isso, né? Às vezes é diferente. Mas o homem vai deixando, a mulher faz isso, e acha que esse papel é da esposa. E biblicamente é o contrário. Tanto que em Gênesis, quando o homem pecou, Deus procurou Adão para saber o que estava acontecendo. Porque a ele foi dado o governo. E um outro detalhe, a gente falou muito de criação de filhos. Eu imagino que vários pais, às vezes até se culpam, né? Porque então, talvez meu filho foi por esse caminho porque eu deveria ter feito isso e aquilo, né? E às vezes não é assim, né? Às vezes foi criado num ambiente uma estrutura boa, foi criado na igreja. Eu volto a Gênesis para a gente entender, né? Quem era o pastor, quem era o pai de Adão. Depois você vai ver no filho pródigo, ali o coração do pai de perdoar. Então, dizer que era um ótimo pai, mas o filho tomou a decisão. O que eu penso em relação ao Estevão, quando a gente olha para o futuro e fica pensando como vai ser isso, eu penso em ser essa torre forte, sabe? E que ele olhe para mim e veja Jesus, sabe? Eu não posso... Eu quero que ele não erre, mas como eu vou garantir que meu filho não vai cometer erros? Né? Às vezes os pais ficam criando essa culpa, que pode ter errado em uma coisa ou outra, mas se o seu lar tem Jesus, se você tem um coração quebrantado, a Bíblia fala que a oração feita pelo justo pode muitos seus efeitos, o filho ele volta.
Ele restaura, as coisas acontecem. O ruim é quando não há perdão, quando não há quebrantamento, quando a culpa foi da mãe, a culpa foi do pai, ele é assim por conta disso. E isso não ajuda, né? É o pai do pródigo. Tinha tudo de bom, tanto que ele voltou. Então, eu tenho esse texto no meu coração porque eu penso assim, eu não sei os caminhos, em nome de Jesus serão bons que o Estevão vai passar, mas eu quero que ele tenha uma convicção. Ele sabe que tem família, sabe que tem casa. Como alguém comentou aqui, o mundo vai apresentar os manjares mesmo. A gente cria os filhos e sabe que uma hora, né, o meu é novinho, tem 1 ano, mas o Lipe falou da Amanda na faculdade, não tem jeito, mas eu acho que o sacrifício que você falou, Márcio, é eu ter a convicção que o Estevão vai crescer com isso em mente. Ele tem uma torre forte que é a família. Que a gente sabe que na hora do aperto é família. É família, sabe? Ela não é perfeita, mas é família. É o plano de Deus em ação. É a célula fiel de Deus. Então, eu penso que para os pais que às vezes as coisas não estão acontecendo como deveriam, não adianta se culpar. Tem que aprender alguma coisa? Aprende. Mas o seu filho tem essa convicção? Eu tenho um pai que vai me ouvir, que vai corrigir. Tem que corrigir, né? Disciplina. Mas eu tenho um pai que é um homem de Deus, que eu sei que está orando por mim. Eu acho que é isso que eu penso quando eu penso no futuro do Estevão. Que ele tem que ter essa segurança. Minha mãe e meu pai. Eu quero que ele aprenda a ter um casamento saudável olhando para o meu. Então, esse é o sacrifício. Eu quero que ele olhe para o meu, porque o mundo tem vários padrões, o padrão vai mudando mesmo, e criar agora de uma forma como se não existissem os problemas, como se não existisse, como se isso nunca fosse bater na porta, a gente sabe que é um engano. Não adianta, é um engano, sabe? É uma bolha dentro da igreja. Isso não é verdade. Mas o que eu tenho no meu coração e tento me renunciar todos os dias, eu sei que no mundo ele vai encontrar lugares que não tem paz, mas na família ele vai encontrar paz. É essa coisa que eu tenho no coração, que é como o filho pródigo, ele foi embora, mas uma hora, quando apertou, ele, vou voltar para casa do meu pai. Eu sei aonde eu tenho segurança. Então, acho que é isso que as famílias precisam ter, sabe? A família precisa ser esse lugar de segurança, de perdão, de aprendizado. Não pode ser o lugar do orgulho, porque senão não tem cura. O mundo já está perdido, senão não vai ter cura, né? É verdade. Só encerrando aqui, pessoal, já deu uns 50 minutos aí. Para que o mal triunfe, basta apenas que os homens nada façam. Se a gente não reagir aos ataques do mundo, a gente vai dar brecha e a gente vai ter situações complicadas aí, né? Então, só para fechar, o que eu queria deixar aqui era Lucas 12, 22, que Jesus disse, dirigindo-se aos seus discípulos, ele acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Só para fechar, o que acontece? O segredo do sacerdócio fiel, um sacerdócio firme, um sacerdócio onde os homens entendem a posição deles como marido, como pai, como dentro de um ministério, né? É a posição com Deus. Não existe mais nada. Nós precisamos ter uma postura, né, de contato diário com Deus, para que Deus fale com a gente. A gente precisa ser aquele com quem Deus vai falar. A gente precisa ter essa postura de que, Deus quer falar com um sacerdote daquele lar, tem que ser você. Tem que ser você. Se você entendeu isso, você vai realmente viver tudo que está acontecendo de uma forma pacífica. Claro que nós temos sim receios, medos, somos seres humanos, mas ao mesmo tempo a gente, sabendo que Deus está à frente de tudo, confiando nele, a gente sabe que ele falando conosco, vem o conforto, vem a paz, vem a tranquilidade, vem a mansidão. Então, buscar as virtudes de Deus para a gente ser sacerdote, amém? Queria agradecer a vocês, obrigado aí, foi muito top. Eu acho que daria para estender bastante. Então, eu creio que vai ter mais momentos desse, né? E
Eu agradeço muito, vocês são muito top na minha vida. Amém. Muito obrigado por vocês aí. Eu amo a vida de cada um aqui. Amém. Não só de vocês, de todo mundo que tá assistindo da EFAD. E, cara, é sensacional. A gente precisa realmente, como sacerdote, ajudar os homens que estão precisando de ajuda. A gente precisa dar exemplo, querendo ou não. A gente está onde está hoje porque Deus, Ele teve paciência com a gente. Ele teve paciência, né? Porque nós nem merecemos estar aqui. Verdade. Nem merecemos ser sacerdote de um lar, ter uma família, mas mesmo assim Deus, com a misericórdia dele, Ele sempre nos ajuda e sempre está caminhando com a gente. Amém? Amém. Amém. Gente, queria agradecer. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí que vocês acompanharam. Espero que vocês tenham... que essa conversa tenha edificado a vida de vocês, né? Nós somos meros mortais aqui conversando simplesmente. Somos pessoas que têm falhas, somos homens que estão melhorando, estão buscando aprender um com os outros, e nós queremos aqui só transparecer um pouco da nossa realidade atual e também colocar na mesa o que a gente aprende com o dia a dia, o que a gente aprende com cada um aqui, né? Porque, querendo ou não, a igreja, ela ajuda muito nessa questão de andar junto. Você também, que se você se sente sozinho, procure alguém para andar, caminhar junto. Você é homem, sacerdote do lar, para que você possa ser edificado, orar junto, chorar junto, dar risada junto, porque nem todo cenário é igual. Cada pessoa tem um problema, cada família passa por alguma situação, mas nós estamos aqui, a EFAD está aqui, os homens da igreja da EFAD estão aqui, sempre para ajudar, para apoiar, tá bom? E mais uma vez agradeço a galera aqui, agradeço todo mundo que acompanhou. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos. É isso, valeu. Nós, da EFAD, agradecemos a todas as pessoas que semeiam e continuam semeando alimentos para o projeto da ação social. Durante essa crise, muitas famílias foram abençoadas graças à sua generosidade. Devido ao crescimento das doações, as cestas básicas não serão mais entregues diretamente nas casas. Pedimos que, se você esteja precisando ou conheça alguém que precise de ajuda, entre em contato através do número 12 98886 5049 e agende a sua retirada da cesta básica diretamente na igreja. Para que juntos, como família, possamos abençoar mais, continue, semeie. Sua semeadura tem o destino.